Olá, torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Gustavo Militão e está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas do Leão da Ilha, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. E nós aproveitamos e reforçamos o convite para que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o @Esportices e o Medium, medium.com/Esportices. Lembrando que nós estamos também nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente está te esperando, hein? Olá, torcedor, olá, torcedora que acompanha o Rádio Esportices. Você deve estar estranhando, né? Porque a gente já colocou o Rádio Esportices 14 no ar. Mas é que essa segunda-feira foi tão agitada pelas bandas da Ilha do Retiro que a gente resolveu fazer uma edição especial, né? Um boletim especial do Rádio Esportices para analisar tudo o que aconteceu aí nesta segunda-feira agitadíssima. Bom, começando à tarde, né, desta segunda-feira 24, o Sport anunciou através de suas redes sociais a saída do técnico Daniel Paulista. Daniel Paulista deixou o clube, né, depois de uma má sequência de resultados no Campeonato Brasileiro, culminando aí com as 2 derrotas nas 2 últimas partidas na ilha, para Santos e São Paulo. No comunicado que o Leão emitiu através das redes sociais, o clube agradeceu ao treinador, que foi campeão da Copa do Brasil de 2008, tricampeão como atleta, né, do esporte, pelos serviços prestados, não só nesta passagem, como nas 2 primeiras. Né? Daniel estava na Ilha do Retiro desde fevereiro, né, quando ele assumiu a equipe, após a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, que custou o emprego de Guto Ferreira. Foram 17 partidas de Daniel à frente do comando do esporte, com um aproveitamento de 45%, 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Daniel Paulista, na temporada, não acumulou realmente bons resultados à frente do esporte. Né? O Leão não se classificou para a fase final do Campeonato Pernambucano, teve que disputar o quadrangular do rebaixamento. E na Copa do Nordeste, o Sport foi eliminado nas quartas de final, quando perdeu para o Fortaleza nas cobranças de pênalti. Bom, torcida, a demissão de Daniel, obviamente, não surpreende, né? Porque ela, se não acontecesse hoje, como aconteceu, fatalmente ela iria acontecer no futuro. Daniel não conseguiu, nesses 17 jogos, mudar muita coisa do esporte como vinha acontecendo com o Guto Ferreira, não. O esporte não apresentou bons resultados, foi eliminado em competições que talvez fossem as únicas que o esporte vislumbraria alguma coisa maior nessa temporada, principalmente o Campeonato Pernambucano. A Copa do Nordeste já seria um pouco mais difícil, mas o esporte teria condições de pelo menos chegar aí a uma, quem sabe até uma final. E a demissão não surpreende, é uma bola cantada, na verdade, né? Bom, torcedor, para comentar um pouquinho mais sobre a saída de Daniel Paulista, nosso comentarista Arthur Lima, que hoje não está aqui comigo na tabelinha rubro-negra, mas o Arthur enviou aqui um comentário muito pertinente sobre a saída de Daniel Paulista da equipe rubro-negra. Então vamos ouvir aí o comentário do Arthur sobre essa decisão do esporte de demitir o técnico Daniel Paulista. Fala, Gustavo, fala torcedor, fala torcedora. Fim da terceira passagem de Daniel Paulista pelo esporte. Né? Uma demissão que era previsível. Né? Desde que ele foi contratado, todo mundo já imaginou que ele não concluiria o seu contrato à frente do esporte. Todo mundo sabia que ele não concluiria o Campeonato Brasileiro à frente do esporte.
Daniel é um treinador ainda imaturo, sem trabalhos relevantes, sem uma cara mesmo como técnico. Talvez teve 2 passagens felizes na sua carreira, né? A primeira como interino em 2016, quando conseguiu fazer com que o Sport ficasse na primeira divisão. A segunda montando um time bem competitivo pelo Confiança, né? E escolheu não dar prosseguimento no trabalho que ele desempenhava ainda em 2020. Trocou o Confiança pelo Sport, obviamente clube de Série A, clube que ele tinha um histórico, e aqui chegando não conseguiu desempenhar um trabalho, né? O time de Daniel Paulista, que ele deixa, a lembrança que ele deixa, é de um time completamente bagunçado, um time que não tem uma cara, um time que não tem criatividade, que não sabe se defender, que não sabe criar absolutamente nenhuma chance de gol concreta. Ainda ontem, ao fim da coletiva, a gente até comentou no programa, Daniel fez uma leitura completamente equivocada do jogo. Falou que o Sport teve muitas chances, falou que precisava aprimorar o último passe, mas o que a gente via em campo, o que a gente tem visto em campo do Sport desde sempre, é uma completa incapacidade. E o treinador não conseguiu evoluir esse time, não conseguiu dar uma cara a esse time. É lamentável que a direção não tenha conseguido perceber que Daniel não seria um treinador capaz de fazer o Sport um time competitivo para essa temporada. E se encerra dessa forma um trabalho que sequer deveria ter começado. Bom, e logo depois da demissão, o Daniel Paulista se pronunciou. Ele concedeu uma entrevista ao site GE e disse que recebeu a notícia com naturalidade e classificou a decisão como algo natural do futebol brasileiro e do próprio clube. Ele fez uma crítica também à postura dos dirigentes, por, segundo ele, ceder às pressões. Abre aspas para o que disse Daniel no site lá do GE. Recebi com naturalidade, porque infelizmente esta é a realidade do futebol brasileiro e principalmente o futebol do esporte. É por essas e outras que a gente entende por que o clube está numa situação como essa. Clube que cede às pressões, é muito influenciado e toma às vezes decisões precipitadas. Fecha aspas. Bom, é claro que a gente nota aí, né, que Daniel teve um desconforto, né? Não ficou confortável aí com a situação e mostrou sua chateação. A gente até entende, né? Porque talvez ele achasse que com um pouco mais de tempo poderia conseguir extrair alguma coisa do grupo. Mas Daniel, acho que no fundo, sabia que na primeira crise o nome dele seria riscado, né? Ele seria demitido. Ele é consciente, ele sabe disso. Acho que desde o início, quando ele deixou Confiança, como disse Berto Lima, ele fazia um bom trabalho, um trabalho estável, tinha recolocado Confiança numa Série B de Campeonato Brasileiro, vinha com moral, vinha fazendo uma boa Copa do Nordeste. A partir do momento que ele troca um trabalho estável, onde ele estava no Confiança, para vir para o Sport, um clube na Série A, de torcida, que a pressão é muito maior, ele sabia sim, ele sabia dos riscos que correria. Então, agora, é claro que ele mostra aí um desconforto, mas tenho certeza absoluta que nem o próprio Daniel ficou surpreso com essa decisão da diretoria rubro-negra. Boa sorte aí para ele, seja feliz aí na sua carreira. É um jogador que tem uma história dentro do clube, né? Tem seu nome marcado aí, né, numa das maiores conquistas da história do esporte, que foi a Copa do Brasil de 2008, mas é preciso separar o jogador Daniel Paulista do técnico Daniel Paulista. O técnico Daniel Paulista não foi nessa terceira passagem, né, feliz no seu trabalho. Então, vida que segue, como diria o filósofo, né? Bom, torcedor e torcedora, tem aquele ditado, né? Rei morto, rei posto. O Sport não demorou muito para anunciar aí quem será o seu novo comandante para a sequência da temporada 2020 e que vai ter a dura e espinhosa missão aí de manter o clube na elite do futebol brasileiro. O Sport não demorou coisa de nem 3 horas, nem 4 horas aí para anunciar o seu novo comandante. E é Jair Ventura. Jair Ventura é o novo técnico do Sport, treinador de 41 anos, natural do Rio de Janeiro, filho do Jairzinho, né, furacão da Copa de 70, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro,
Jair Ventura está de volta aí ao futebol brasileiro depois de 2 anos desempregado. Por opção dele também. Ele preferiu tirar um tempo para fazer cursos, para se especializar e também para curtir a paternidade, porque ele foi pai. E agora volta ao trabalho para o seu 4º clube na carreira. O Sport vai ser o 4º clube de Jair. Jair começa a trabalhar no Botafogo em 2016, com um trabalho muito robusto, né, de levando o Botafogo a uma zona de classificação para a Copa Libertadores naquele ano. Foi realmente um trabalho brilhante. Ele no Botafogo foram 94 jogos, sendo 42 vitórias, 20 empates e 31 derrotas. 53% de aproveitamento. Mas ele preferiu deixar o clube, né? Ele preferiu sair do clube e foi para o Santos. Ele começou em 2016, na verdade, a carreira dele, né? No meio da temporada de 2016, ficou um ano no Botafogo e em 2018, por opção própria, ele foi para o Santos. Mas aí começa a curva, vamos dizer assim, descendente da carreira dele. No Botafogo, ele teve um ótimo trabalho, mas no Santos isso não se repetiu. Ele ficou apenas 39 jogos na frente da equipe santista. Foram 14 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Um aproveitamento total de 44%. Você vê que um aproveitamento acima de 50% já cai para um aproveitamento abaixo de 50%. E logo depois o Jair, ainda na temporada de 2018, é contratado pelo Corinthians, né? Para meio que tentar salvar o ano do Corinthians, né? Inclusive chegou até a final da Copa do Brasil naquele ano. Mas também foi uma passagem muito curta. Foram 19 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Um aproveitamento de apenas 30%. Esse foi o último trabalho de Jair. Depois disso, Jair Ventura não trabalhou mais em nenhum clube no futebol brasileiro. E vai chegar com a missão aí de pegar um clube que tem um aproveitamento de 26%, né, na Série A. Né? Um clube que só ganhou um jogo em 5 partidas. Vai ser uma missão dura aí pro Jair, que já deve estrear no próximo domingo, né, quando o Sport enfrenta o Curitiba lá no Couto Pereira, e depois vai até Porto Alegre visitar o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Bom, o nosso comentarista Arthur Lima também participou aqui do Rádio Esportistas, esse boletim especial, e analisa a vinda de Jair Ventura para o Leão da Ilha do Retiro. Vamos ouvir. A contratação de Jair Ventura, Gustavo, ela me deixa preocupado, porque em alguma medida não deixa de ser uma aposta. Né? Dado o histórico de Jair, que teve 3 trabalhos como treinador principal de um time, apenas um mais relevante, à frente do Botafogo, quando conseguiu levar o time à Libertadores, Jair acumulou depois os fracassos, né, que você menciona, à frente de Santos e de Corinthians, ainda em 2018. É um treinador que, na sua melhor fase, montou um time que é com muita capacidade de se defender e com um bom contra-ataque, e talvez isso seja o que o Sport precisa. Resta saber se o Sport está contratando o Jair Ventura do Botafogo ou o Jair Ventura de Santos e Corinthians. A forma da contratação de Jair causa espécie. Né? É um treinador que viveu uma situação semelhante à que protagoniza agora no Corinthians, quando em 2018, já no final do Campeonato Brasileiro, viu ser comentado, tratado de forma quase que aberta nos bastidores do Corinthians, a possibilidade de contratação, a negociação com o Fábio Carille. E esteve à frente em entrevista recente ao UOL, inclusive comentou que o maior desafio dele naquele momento foi parecer ainda o comandante da equipe para os jogadores. Daniel, ainda com o Daniel em campo, o que se comenta é que Jair já estaria contratado. Talvez isso demonstre uma certa flexibilidade ética do nosso treinador, o que não é uma grande novidade, né? Mas que também não vai influenciar diretamente no trabalho em campo, que é isso que vai terminar importando no final das contas. Torcer que Jair encontre o caminho, que Jair volte a ser o treinador que foi à frente do Botafogo, mas sinceramente não acredito muito no êxito do trabalho dele. Talvez um pouco mais de cancha em divisões inferiores fossem importantes para o desenvolver da carreira de Jair, antes de assumir um time, principalmente na condição que o Sport está, com a corda no pescoço, sem dinheiro, sem clima, sem engajamento da torcida. É isso. Bom, tá aí a opinião do nosso comentarista Arthur Lima. Eu compartilho um pouco também da opinião do nosso comentarista.
principalmente quando ele aponta que Jair chega para ser uma aposta. E Jair é uma aposta. É um técnico que está aí parado quase 2 anos, mesmo que tenha sido aí por uma opção pessoal. Certamente deve ter recebido convites aí de outras equipes durante a Série A do ano passado e até agora durante esta Série A. Não duvido. É um técnico que tem um bom trânsito, tem um bom... construiu um bom portfólio aí de contatos aí no tempo que esteve como técnico. Mas não deixa de ser sim uma aposta. Dentro das possibilidades financeiras do esporte, é um nome interessante. Não é um treinador tão caro. É um treinador que vai chegar aí num patamar que o esporte pode arcar. Não é, claro, mais barato que Daniel Paulista, evidente, mas é um técnico que chega dentro de um patamar que o esporte ainda pode arcar. Me preocupa com relação a Jair também uma questão que é como é que ele vai trabalhar com esse material humano. Porque, vamos combinar uma coisa, dos elencos que Jair teve na mão, o esporte com certeza é o mais precário que ele já teve. Se fala que o Botafogo era um time de muitos operários naquela época, mas se a gente analisar o time do Botafogo de 2017, por exemplo, ele teve à disposição jogadores como Gatito Fernandes, que hoje é titular e ídolo do clube, João Paulo, que vinha de uma ótima Série B, de uma ótima Série A pelo Santa Cruz, né, no ano anterior, Igor Rabelo, que hoje é titular do Atlético Mineiro, Guilherme, que jogou aqui ano passado, né, era daquele time de Jair, né, o Valência, né, jogador chileno, né, e também teve lá o Montijo, esse sim que não jogou muito, né, teve muitos problemas de lesão, mas veio na época como uma referência técnica da equipe. Então, não era um elenco, de longe não era um elenco mais fraco que o nosso, né? E de Santos e Corinthians também, né? Os elencos eram muito mais fortes, obviamente, do que o que o Sport tem atualmente. Então, a minha preocupação é saber se esse material humano que Jair terá, e que a gente acredita que não vai haver grandes mudanças, embora necessárias, preciso contratar, não devem haver grandes mudanças a priori, nos primeiros dias aí de trabalho dele. Será que Jair Ventura vai conseguir fazer algo revolucionário dentro do esporte para a nossa situação? Fazer o esporte jogar esse ano, coisa que a gente não viu com o Guto e muito menos se viu com o Daniel Paulista? Essa é a pergunta que fica no ar. Claro que agora o torcedor tem que fechar com ele, tem que dar o seu apoio, né? Dar toda a solidariedade aí ao Jair nesse momento, para que ele possa trabalhar, possa tomar pé aí do elenco e fazer os ajustes necessários, não ter medo de mexer na equipe. Se for preciso botar jogadores da base, colocar também, né? Não ter medo. O esporte precisa agora se reinventar, se não quiser ser rebaixado. Essa é o recado, esse é o recado claro. Se o esporte não quiser ser rebaixado, ele agora vai precisar se reinventar técnica e taticamente. Bom, o comandante rubro-negro, Jair Ventura, já postou um videozinho nas redes sociais do esporte, né, já dando aí o seu alô para a galera rubro-negra, e o Rádio Esportices, nesse boletim especial, vai colocar aqui esse áudio, né, do professor Jair Ventura, já dando aí um alô para a nossa querida torcida rubro-negra. Vamos ouvir aí o que o treinador tem a dizer. Fala, torcida do Leão, aqui é o Jair Ventura falando. Estou extremamente honrado com o convite. Estou chegando para que juntos possamos fazer um grande trabalho. Conto com o apoio de todos vocês. Um grande abraço. Aí então, um recadinho curto, né, mas muito sincero aí do nosso novo comandante. Então, boa sorte aí ao professor Jair Ventura, que possa fazer um bom trabalho, inicie um novo capítulo na Série A, de preferência de vitórias, de bons resultados, e que o esporte consiga se segurar na Série A. Esse é o nosso campeonato, esse é o nosso objetivo. Então, boa sorte aí, professor Jair Ventura, tudo de bom, e estamos aqui para lhe apoiar, mas também para lhe cobrar, né? Como cobramos Daniel, como cobramos Guto Ferreira, né? Aqui o Rádio Esportices, né, é independente, e se, obviamente, o trabalho estiver bem, nós vamos crescer aqui vários elogios. Se a coisa não estiver andando bem, claro que a nossa função aqui também é a de criticar, tá bom?
Bom, torcida rubro-negra, vai ficando por aqui esse boletim especial do Rádio Esportices. Lembrando que você pode seguir as nossas redes sociais. Siga a gente no Twitter, @Esportices, Instagram, Esportices Broadcast, medium.com/Esportices e também, claro, ouça as edições do nosso programa, nosso podcast, nas melhores plataformas de streaming. Assine, compartilhe, fique com a gente. Grande abraço, torcida rubro-negra, pelo esporte tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esportices Broadcast. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Um abraço e até a próxima.